é o nosso Jesus. Amém? E Ele é nada mais, nada menos aquele que venceu a morte. Aquele que venceu o inferno, Satanás, os seus demônios. Ei, nós precisamos lembrar disso todos os dias. Nós não temos um Deus que é homem limitado, nós temos um Deus que é poderoso. A Ele foi dado o nome que está acima de todo e qualquer nome. Amém? Nós só precisamos lembrar. Aleluia. E quando você lembra dessas verdades, fé cresce, força vem, ânimo vem. Amém? Você se levanta da situação, porque o seu Pai não quer que você esteja prostrado, angustiado, preocupado, que você perca a sua paz, a sua alegria por circunstâncias. Porque circunstâncias e problemas vêm e vão. Amém? Ele não diz de leve e momentânea tribulação. É leve, querido. Porque o maior peso Ele carregou. O que você não podia suportar e carregar, Ele já carregou. O leve sobrou para você. E é momentâneo. Ele ainda garante que vai passar. Então vai passar, querido. Vai passar. Amém? Então essa noite se lembre quem é o seu Deus. Ele ainda é o Senhor dos Exércitos, o Deus forte e soberano, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Imutável e Incomparável, que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, querido, se eu fosse você, eu começava a me alegrar aí por dentro, se animar aí por dentro, amém? Dar um brado de vitória a Ele, porque Ele está com você. Você não precisa ver, você não precisa sentir um arrepio, você não precisa se emocionar. Ele está com você, querido. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando sobre cura divina esse mês. E é maravilhoso. Talvez você tenha entrado aqui hoje e fale, mas irmã, vocês estão falando sobre cura divina, mas eu não tenho enfermidade nenhuma. Glória a Deus por isso. É vontade do Pai que você não ande doente, que você não ande com enfermidade. Amém? Mas se você veio com uma enfermidade, você vai sair daqui curado essa noite. Aleluia. Se você não está, querido, você está sendo edificado. Você está aprendendo. Para que você também possa edificar a outros. Amém? E se acontecer de a enfermidade bater a sua porta, porque o mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflição, pode ser que aconteça. Amém? Ai, meu, você está profetizando que eu vou ficar doente. Não, queridos. Nós somos atacados de todas as formas e maneiras, não é verdade? Mas quando nós temos a palavra e andamos à luz da palavra, nós sabemos como combater. Amém? Jesus já venceu por nós tudo que Ele precisava vencer. Amém? Mas Ele nos deixou a espada. Aleluia. E se a palavra do Senhor é a espada, é porque há um combate. E o meu combate e o seu é o combate da fé. Amém? Então, se você estiver bem alicerçado aqui, conhecendo e manejando muito bem, porque um soldado, quando vai para a guerra ou quando ele está no exército, ele tem que aprender a mexer na sua arma. Não é verdade? Ele é preparado. Ele sabe como mexer, como ativar o gatilho, como desativar um gatilho para não disparar. Porque ele não vai para a guerra de qualquer maneira. Assim é comigo e com você. Nós estamos sendo edificados, preparados, alicerçados. Amém? Se o próprio Jesus foi tentado, o combate dele no deserto foi com a palavra, quem dirá eu e você, queridos? Amém? Quando nós estamos alicerçados nessa palavra, que é mais atual que o jornal de amanhã, não é? Porque até a igreja, nesses dias de hoje, tem se assustado com os acontecimentos. Mas não era para ser assim, não era para ser dessa forma. Por quê? Covid, o Senhor já tinha falado. Pestes, pragas, terremotos, guerras e rumores de guerras, filho contra pai, o amor se esfriando de quase um todo. Jesus já falou lá atrás. Não é assim? Tudo aqui, querido. Já está tudo aqui. Está tudo preparado. Não vai mudar uma vírgula, não vai mudar um tio. Então, nós não vamos ser pegos, despreparados. Nós não vamos passar despercebidos pelas situações. E ainda que a terra ainda seja mais chacoalhada,
E ainda que mais acontecimentos venham, querido, Ele já tinha nos avisado. Amém? Você é igreja. Ele está guardando a sua vida. Ele está guardando você e a sua família. Ele se importa, amém? Ele sabe quem serve e quem não serve. Ele sabe quem pertence a Ele e quem não pertence, querido. Então, descansa o seu coração, aquieta a sua alma, amém? E se nós tivermos que partirmos, querido, nós vamos para a glória. Nós vamos se encontrar com Ele. Então, fique em paz, amém? Ele disse, né, eu vou e eu falo essas coisas para vocês, para que em mim tenham paz. Antes dele se despedir, ele disse que em mim tenhais paz. Tenham paz no Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabendo que a palavra deve ser um manual de vida meu e seu. Aleluia. Nós vamos nos alegrar essa noite falando sobre cura. Amém? Quinta-feira passada nós ouvimos sobre o plano original. Nós lembramos quão perfeita e maravilhosa foi a criação do mundo. Tudo que o Senhor criou. E Ele criou antes de trazer o homem para esse mundo. Então, Ele se preocupou com cada detalhe. Ele criou um jardim, Ele colocou todas as coisas que o homem precisava para se alimentar, para se manter, para estar ali, né? Ele criou as árvores, Ele criou as frutas, Ele criou as ervas. E nós ainda ouvimos do pastor, né? As vitaminas, tudo que o corpo do homem precisava também, né? Ele ainda falou sobre o salmão e a sardinha. Eu falei, não, porque eu não gosto de peixe. Da vitamina D, mas ele também lembrou que o sol tem vitamina D. Aleluia. Tudo que o Senhor fez foi perfeito. E depois que estava tudo perfeito, Ele criou um homem e colocou ali dentro da perfeição. Quando Ele criou tudo, Ele disse que era bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse que era muito bom. E Ele colocou o homem ali dentro. E tudo que o homem precisava estava no jardim do Éden. Amém? Nós também lembramos que o homem caiu porque o homem foi tentado e pela desobediência. Por causa da desobediência, a enfermidade, a maldição veio sobre a terra. Nós já falamos isso várias vezes, amém? Nós só estamos lembrando. Nós vemos em Justiça de Deus, Realidades da Nova Criação, né, Aninha? Então, nós sabemos dessas coisas. A queda do homem, o pecado entrou no mundo. E porque o pecado entrou, a maldição veio. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 28, ali nós vamos saber qual é a maldição. Quais são as maldições. E a maldição ali estava bem claro, que quando o homem praticasse tudo quanto o Senhor ensinasse, os seus preceitos, as suas leis e obedecessem, andasse em obediência, ele estaria debaixo de bênção, não é? Mas, logo em seguida, ele fala, se não obedecer a voz do Senhor teu Deus e tudo que eu lhe mandar e ensinar, essas maldições também virão sobre ti. Então, a maldição da lei veio. E essa maldição, quando nós lemos ali, nós entendemos que ela é tríplice. E veio sobre o homem e sobre a terra a morte eterna, que é a separação de Deus. O homem não tem mais contato com Deus por conta do pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. Amém? Veio também a miséria e veio as enfermidades. Quando você lê ali, Deuteronômio 28, você vê uma variedade de enfermidades por causa do pecado. Amém? Deus fez a enfermidade? Não. Deus criou o jardim do Éden, tudo perfeito, e ali em momento algum você vai ler que Ele criou a dor de cabeça, Ele criou a febre alta, Ele criou o Covid. Você não vê em nenhuma passagem da Bíblia Deus falando que Ele criou algo que Ele não tem, então Ele não dá o que Ele não tem. Amém? Nós sabemos que o nosso Deus é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, então nós entendemos que no alto só há boa dádiva. Amém? Glória a Deus. Existem algumas pessoas, alguns religiosos, que se apegam a alguns textos bíblicos para dizer que Deus lançou sobre o egípcio as pragas do Egito, as enfermidades. Mas nós também sabemos que a Bíblia foi traduzida de várias versões, de várias formas. E nós sabemos que houve mudança nessas traduções. Então, os teólogos dizem que algumas traduções, onde diz que Deus irá ferir, ou Deus irá colocar uma enfermidade, interpretado de forma diferente, tira-se do contexto
da tradução do grego para o português, que seria não irá colocar, mas irá permitir. Você permitir algo, você fazer algo é totalmente diferente. Amém? Então, nós entendemos que o pecado e o mal e a maldição entrou através do pecado e através de Satanás. Nós entendemos que a enfermidade veio através do inimigo das nossas almas. Amém? João 10:10 diz bem claramente que ele veio, o inimigo, o adversário, veio somente para o quê? Matar, roubar e destruir. Esse é o intuito de Satanás. Esse é o caráter do nosso adversário. Amém? Deus é o oposto. Amém? Seria muito confuso e até contraditório pensar que o mesmo Deus que vai colocar um câncer para corrigir a Ana é o mesmo Deus que daqui a um tempo vai tirar. Que lógica haveria colocar e tirar? Que lógica haveria Deus trazer Jesus para pagar o preço, para remover o pecado, remover as enfermidades e Ele mesmo colocar a enfermidade depois? Deus não é contraditório com Ele mesmo. Amém? A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele não mente. E a palavra de Deus diz que Ele não volta atrás. Amém? Então, quando Ele abençoou Abraão, Ele disse: abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quando Ele tornou Abraão abençoado, Ele não voltou atrás e amaldiçoou Abraão logo em seguida. O que Ele falou foi estabelecido. Amém? A palavra de Deus é a verdade. E a verdade absoluta na minha vida e na sua. Amém? O que Ele fez está feito. O que Ele falou está falado, queridos. Nós precisamos ter essa consciência de considerar a sua palavra. Amém? Nós, quando passamos por uma dificuldade, eu não sei você, mas a gente ainda cambaleia muito em pensar numa enfermidade por algum determinado tempo. A nossa mente natural quer entender o que está acontecendo. Não é? Quando a gente não corre para a palavra, muitas sugestões vêm aqui. Por que será que eu estou passando por isso? Por que será que eu ainda não fui curado? Por que será que está durando tanto tempo? Por que será que não acaba isso logo? Será que é porque eu fiz isso? Será que eu estou colhendo uma coisa que eu fiz lá atrás, há 10, 20 anos atrás? Queridos, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. A palavra é clara que Ele não se lembra mais das nossas iniquidades. Ele lança lá no mar do esquecimento. Nós lembramos, não é? Satanás também, ele vem como acusador nos condenando. E muitas vezes ele quer que a gente acredite que porque nós tropeçamos, nós pecamos, nós não somos dignos da cura. Pelo contrário, Deus não lembra mais, Ele te vê como filho amado, lavado e remido no sangue de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus, Ele vê o sangue de Jesus, Ele não vê o seu pecado, Ele não vê a sua falha, amém? E Ele deseja, como Pai, que você seja curado daquela enfermidade. Porque Ele não criou, Ele não colocou. Quando você vê o seu filho machucado, a primeira coisa que você quer fazer é um curativo. Ou dar um remédio. Ou as mães mais aleluiadas, vou lá orar, né? Vamos botar isso para fora agora, em nome de Jesus. Se a gente é assim com os nossos filhos, por que Deus tem que ser diferente? Não. Ele ama-nos e ama os nossos filhos além da gente que é mãe e pai. Muito mais, queridos. Amém? Então, eu quero que você entenda essa noite quem é o seu Deus. Que você lembre que Ele é bom o tempo todo. Que você lembre que se há uma situação, a situação que veio contra a sua vida não é de Deus. Amém? Talvez possa ser que você tenha aberto uma brecha, mas ainda que você tenha aberto uma brecha, Ele é misericordioso para reverter essa situação. Basta que haja arrependimento e você coloque nas mãos dEle. Na mesma hora, como Pai, Ele vai te socorrer. Amém? Deus não vai simplesmente fechar os ouvidos e falar, não, ela está pecando, ela errou, então deixa ela sofrer aí um pouquinho, depois eu penso se eu vou curar. Não, esse é o nosso Deus. Ele é perfeito, Ele é santo e Ele é justo o tempo todo. Amém? Nós não podemos pensar que Deus pensa como a gente pensa. Que Deus age como a gente agiria. Não. Ele vai sempre nos surpreender justamente porque Ele é Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, por meio de todo esse agir de Deus, por meio do pecado que entrou na terra,
Aleluia. Deus não cruzou os braços e viu um homem perecendo com enfermidade na terra e não fez nada. Ele elaborou um plano, porque ele não queria. Amém? Lembra que eu falei? O Pai não tem prazer na nossa enfermidade. Ele não tem prazer de ver você em cima de um leito. Porque quando você fica doente, tudo em você é roubado. Não é? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Enfermidade é um roubo na nossa vida. Rouba a nossa alegria, rouba a nossa saúde, rouba o nosso tempo, rouba a nossa paz, rouba o nosso dinheiro, porque a gente vai investir dinheiro em remédio, uma coisa que a gente poderia estar investindo em outra coisa. Então Deus, ele viu tudo o que estava acontecendo ali, mas ele não cruzou os braços. Ele providenciou um escape, ele providenciou a cura, ele providenciou a minha e a sua redenção. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre cura através da redenção, através da salvação em Cristo Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, nós sabemos que foi Adão, amém? E pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Então, se ele pecou, toda a descendência levou a culpa. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom é diferente da ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém? O contrário da ofensa veio a graça. Aleluia. 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte de Jesus, amém? Veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Amém? Adão pecou e nos fez pecadores. Jesus morreu e nos fez justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, um plano perfeito, aleluia, glória a Deus. Eu fico feliz pensando em Satanás achando que tinha ganhado, que era o cara, né? Mas Jesus foi lá e acabou com a alegria dele. De uma vez por todas, um sacrifício só, que valeu para toda a eternidade. E que vale para mim, para você, para toda a eternidade, queridos. Esse sacrifício está valendo. Esse sacrifício está agindo na minha vida e na sua vida todos os dias. Aleluia. Nós somos curados. Nós somos sarados. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados.
Amém? Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Nós temos a facilidade de pensar que ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele sofreu para nos dar a salvação. Amém? E você percebe que no mesmo versículo fala sobre salvação, mas também fala sobre cura? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Nós precisamos deixar essas verdades entrar no nosso entendimento e descer ao nosso coração. Porque muitas vezes, quando uma enfermidade se levanta, quando o diagnóstico do médico vem, a gente tende a lembrar só que nós somos salvos. Então, se eu morrer, eu vou para a glória. Mas no mesmo versículo está falando que você não foi só salvo, mas você também foi curado. Amém? Nós nos atentamos e cremos com tanta facilidade para uma coisa, mas esquecemos de outra que nos pertence. Amém? Se o pecado trouxe um grande pacote, nós falamos que quando nós recebemos a salvação, nós recebemos um pacote, né? O pacote completo. Satanás também achou que com o pecado ele traria um pacote completo, porque a maldição veio trazer muitas coisas. O pecado trouxe muitas coisas, né? A morte, a miséria, a enfermidade. Mas a salvação, a obra de Jesus, nós lemos agora, não foi só a salvação. Jesus sofreu, foi moído no corpo dele, as chagas foram abertas no corpo dele. Ele foi cuspido, foi chicoteado. Colocaram uma coroa de espinhos. Estudiosos falam que os espinhos eram enormes, quase atravessavam a ponto de chegar no cérebro, o crânio dele. Ele sofreu, querido. Ele sangrou. Ele não foi moído só para pagar os seus pecados, mas ele foi moído para remover a maldição. Amém? Ele não foi só para que você fosse salvo e você esperasse aqui na terra o dia que você for morrer, para você subir e desfrutar de tudo lá na glória. Não, os que receberam dom da graça, abundância, reinarão em vida. Amém? É aqui, é para desfrutar. Jesus se compadeceu de mim e de você, e Ele levou todas as coisas. A miséria Ele levou, a enfermidade Ele levou, a morte eterna também. Você não podia ter acesso ao Pai. Por causa de Jesus, você pode ter livre acesso ao teu Pai. E chamá-lo de Pai, né? Porque o povo da velha aliança não podia. Era Senhor, era o Senhor dos exércitos. Deus tinha muitos nomes, né? E quando nós estudamos até a apostila, estudando hoje a matéria do Rema, a matéria é Cristo, aquele que cura, fala de alguns nomes de Deus, né? Os 7 nomes de Deus. Então, era Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Mas Pai você não acha no Velho Testamento. Até isso Jesus fez por nós. O relacionamento mais íntimo. O relacionamento de poder estar mais perto. E como é bom esse privilégio de poder chamar Deus de Pai. Amém? Porque Deus não é um estranho. O Pai conhece o Filho. Amém? Eu não sei se o seu relacionamento com seu pai natural foi bom, querido. Mas essa experiência não pode afastar você de quem é o verdadeiro pai, o perfeito pai. Se você não teve um pai bom na sua infância, há um pai maravilhoso, disposto a te dar colo se você precisar. A ampará-lo, a sustentá-lo, a fortalecê-lo e te levar exatamente para o futuro glorioso que Ele tem preparado para você. Amém? E que só Ele pode fazer. Aleluia. Então, nós estamos vendo que Ele providenciou todas as coisas na salvação. Amém? O pacote também foi completo. Então, se você tem aí passado, sofrido ou padecido com uma enfermidade, queridos, rejeite. Dê um basta. Amém? A mesma fé que você tem que ter para ter a certeza de que você é salvo, é a mesma fé para ter a certeza que você é curado por causa dessa salvação. Amém? O problema é que tem muito crente que acha que não é salvo. Não é? A fé não está aqui, querido, a fé está aqui. Você é salvo, porque Ele te salvou. Não é pelas suas obras, não é pelo que você pensa ao seu respeito.
Então creia, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, Ele já te salvou, Ele já te curou, Ele já te libertou. Você só precisa crer, acreditar e receber. Dom gratuito, presente, você recebeu como um presente. A sua cura é um presente do Senhor. Mas, irmã, eu estou vivendo uma enfermidade. Eu já não fui sarado? Ande em fé. Exerça a sua fé. Combata o bom combate, como eu falei. Não se conforme com essa enfermidade. Amém? Os médicos vão falar A, você fala B. O decreto acabou, não tem mais jeito. Está desenganado pelos médicos. Pelos médicos, querido. Quem diz que Deus está desenganando alguém, Ele tem a última palavra. A sua vida pertence a Ele. Ele é o seu dono. Amém? Nós temos os médicos, aleluia, foram homens e mulheres capacitados por Deus para trabalhar nesse tempo aqui na terra. São instrumentos de Deus. Porque quem mais capacitado para lidar com a vida, né? Mexer nessa máquina. O mundo não fala que o corpo humano é uma máquina perfeita? Então Deus capacitou pessoas para mexer nessa máquina, para ajustar essa máquina. Amém? Mas quando essas pessoas que são limitadas não podem, aí entra o sobrenatural de Deus. Amém? E contra ele, querido, não adianta o médico falar que acabou. Ele fala, não, eu ainda acrescento dias de vidas. Eu acrescento anos de vida. Esse é o nosso Deus. Amém? Ele é o soberano. Não existe nenhum poder acima do dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abrem Atos 10, 38. Vou ler aqui para ficar mais rápido, que ainda tem outros versículos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando. Foi um ou outro? Foi só a metade? Foi só uma meia dúzia? Não, de 10 pessoas ele só curou 8. Ele curou a todos os oprimidos do diabo. Então, nós entendemos que a cura, ou melhor, que a enfermidade é uma opressão do diabo. Amém? Porque nesse mesmo versículo está falando sobre cura e curou os oprimidos. Então, a enfermidade é uma opressão demoníaca. Amém? Ele curou a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Aí nós entendemos que a vontade de Deus é que todos sejam curados. Amém? E nós vemos isso como? Antes do plano da redenção, e nós sabemos que ele só se completou, o plano da salvação, na cruz e na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição, amém? Mas antes disso, Jesus andou aqui sobre a terra. Não foi? E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus curando cego, coxo, surdo, mudo, leproso. Não é? A palavra de Deus diz que Jesus é a exata expressão do Pai. Ele é exato. Você quer conhecer Deus, você olhe para Jesus. Porque ele é exatamente como o Pai é. Então, nesse período em que Jesus esteve andando aqui na terra, no ministério dele, curando, manifestando cura, ele estava mostrando a vontade do Pai. Não é? Por quê? A redenção ainda não tinha acontecido. Eu e você ainda não tínhamos sido salvos. Nem o povo daquela época. Nem o povo tinha recebido cura. Mas Jesus precisava andar por essa terra para mostrar se ele é a exata expressão do Pai. Ele veio expressar Deus aqui na terra. E ele expressava realizando milagres. Curando os oprimidos do diabo. A palavra também diz que ele veio, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se ele veio com esse propósito, com essa missão, foi porque Deus não queria que o homem andasse em enfermidade. Amém? Você tem que entender hoje e absorver hoje que o plano de Deus não é enfermidade na sua vida, querido. Nenhum tipo de maldição, ele removeu a maldição. Amém? Ele foi preso no madeiro. Maldito é todo aquele que for preso no madeiro. Ele se fez maldito por você e por mim.
para que nós não precisássemos viver debaixo dessa maldição, para que nós não vivêssemos mais debaixo da lei. A lei constituía em 613 ordenanças, 613 leis, que para um homem era impossível cumprir. E se ele tropeçasse em uma, todas as outras 612 não valiam nada, ele tinha caído no pecado, ele tinha que pagar. Ele era réu, ele era culpado. Jesus removeu, para que eu e você não precisássemos mais andar debaixo da maldição. Amém? Às vezes as situações vão vir, enfermidade, eu estou passando por um processo, e eu estou crendo na minha cura. Amém? Eu não sei se essa cirurgia vai acontecer, se eu vou precisar passar por essa cirurgia, mas eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, então opera um milagre antes. Faz esses miomas desaparecerem, a endometriose desaparecer, a adenomiose desaparecer, e eu não preciso passar por uma cirurgia. Tanto é que o processo lá está atrasado. Eu liguei hoje no convênio, a menina falou para mim, olha, estamos demorando para avisar a data da sua cirurgia, porque a filha está grande. Tem muita gente para passar por cirurgia. Por causa da pandemia, atrasou muita coisa, né? Eu falei, eita Deus, olha aí o tempo do meu milagre. A gente não tem que aceitar como algo normal. Nice, você não tem que aceitar como algo normal, Nice. Não é normal. Não é plano nem propósito de Deus para a sua vida. Porque isso te atrasa. Deus quer ver você correr na sua carreira. Fazendo a diferença. Vivendo o seu milagre. Você ainda tem muita lenha para queimar, minha irmã. Você ainda tem que dar muito trabalho para Satanás. E não vai ser a enfermidade que vai atrasar a sua corrida. Amém? Por isso, receba a sua vitória. Receba a sua cura. Amém? Diga para Satanás, não, Satanás, o meu rim é novo, novinho, sarado e curado. Porque é assim que Deus fez por você. Jesus conquistou na cruz por tua causa. Aleluia, esse é o nosso Deus. Já está feito. Glória a Deus. Ele mostrou a vontade do Pai. Amém? Por isso ele andou aqui na terra, desfazendo as obras do diabo. Para mostrar para mim e para você como se faz também. Amém? Sermos imitadores. Nós ouvimos isso domingo, né? E o nosso maior referencial é Jesus. Amém? Às vezes nós elogiamos grandes homens de Deus que escreveram livros maravilhosos, que estão aí pregando maravilhosamente bem. A gente fala, eu queria ser como fulano, eu queria fazer como ciclano. Não, querido. Seu maior exemplo é Jesus. Porque se você se espelhar nele, que é perfeito, vai dar tudo certo. Amém? Ele também esteve aqui nos ensinando sobre cura. Porque ele também falou que nós faríamos as mesmas obras que ele. E obras maiores. Amém? Então, a enfermidade não vai te parar porque você tem muita obra para fazer. Muita coisa, muito fruto para dar. Isso também é a vontade do Pai. Amém? Então, se você está aí bem aconchegado, de braço cruzado, querido, se levanta. Comece a impor as mãos e curar os enfermos. Ele disse que só basta crer. Não é? Aquele que crê. Ele não falou que é o pastor, que é a Michele, que é a Vanessa. Ele não falou que é o Luciano Subirá, ele não falou que é fulano, que é ciclano, ele falou todo que crê. Então, através das nossas mãos, enfermos serão curados. Creia. Porque não é você, é Ele. Amém? E quando a gente descansa sabendo que é Ele, querido, vai acontecer, vai fluir. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Como nós falamos, né? A salvação teve um pacote completo. No Novo Testamento, a palavra salvação, no grego, quer dizer sozo. Amém? O que quer dizer? Um pacote completo. Então, na sua salvação, quer dizer que você tem libertação, preservação, segurança, perfeição e cura. Salvação no grego é sozo, e sozo traduz todas essas palavras. Amém? Libertação, Lucas 8:36. Vamos ver um exemplo. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe como fora salvo. Aí essa palavra no grego é substituída como sozo, que quer dizer
libertação. Então, seria assim: contaram-lhes também como foram libertos o endemoniado. Então, salvação também quer dizer libertação. Preservação, 1 Timóteo 2,15. Todavia, será preservado através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Preservação. Amor, santificação e bom senso. Amém. Acho que na minha outra tradução tinha outra palavra. Cura, Mateus 9:21. Vamos acelerar, porque o tempo está acabando, ainda tem coisa para falar. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curada, que seria aí sozo. Ou, em outras traduções, diz que serei salva da minha enfermidade, que seria sozo. Amém? Cura é parte da salvação. Pelas pisaduras, como nós lemos em Isaías, diz que fostes sarados. Fostes está em que tempo? Passado, não é? Então, nós entendemos que já foi. Ele já fez. Amém? Não está escrito, você será um dia sarado. Você será daqui a um tempo sarado. Você ainda vai ser curado. Não. Fostes sarados. Então, já foi, querido. Já está feito, já pertence a você. Amém? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, olhamos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Se você for pesquisar as Escrituras, nenhum deles morreu de enfermidade. Amém? Gênesis 27:7. Abre aí, Estela, rapidinho. Traze-me e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. 8. Versículo 8. Não, eu acho que eu anotei errado. Abraão morreu com mais de 100 anos, e a palavra diz que ele simplesmente morreu de velhice. Isaac e Jacó foi da mesma maneira, eles viveram mais de 100 anos e também morreram de velhice. A palavra em momento nenhum fala que eles morreram de enfermidade, que eles viveram uma enfermidade e morreram. Não. Porque lá no Velho Testamento, como no Novo, nunca foi vontade de Deus que o homem morresse por causa de enfermidade. Amém? E quando você chegar a sua hora, querido, não vai ser porque você está doente. Vai ser porque chegou o tempo. Jesus vai falar, o Senhor vai falar, pronto, já foram contados os seus dias e chegou a sua hora. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um pequeno trecho desse livro maravilhoso. Se você não comprou, Vanessa ainda falou hoje, né? E eu estou comendo e devorando esse livro. Há um testemunho que fala sobre isso. Deixa eu ler rapidamente para você. Aleluia. Certo dia, uma senhora da nossa igreja e eu nos pusemos a conversar sobre as promessas de cura divina. Aquela irmã havia sido metodista e o marido dela fazendeiro. Ela contou-me que alguns pentecostais apareceram na cidade por volta de 1918, alugaram um depósito vazio e começaram um reavivamento. Os familiares ouviram falar disso e decidiam que deveriam participar. Eles eram de uma igreja tradicional e ficaram sabendo que o povo do fogo chegou na cidade. E eles resolveram ir até lá para ver o que acontecia. Eles pegaram o caminhão, encheram-no com seus filhos e foram para a reunião na cidade. Compareceram várias vezes e gostaram do que viram. O pregador ministrava sobre cura divina e orava pelos doentes. As pessoas oravam em volta do altar e falavam alto ao mesmo tempo. O único membro da família que não pôde ir era a avó dela, que já estava com 93 anos, pois eles voltavam para casa em horário avançado para aquela anciã. Então, a avózinha não pôde ir nesse evento. Certa manhã, na mesa do café, a avó perguntou sobre o culto. E ela respondeu, a neta, bem sei que a senhora não vai gostar disso. Um tradicional não gosta de um culto pentecostal, né? Disse a neta. E começou a contar-lhe a respeito do indivíduo, pregando sobre cura, ungindo as pessoas com óleo, impondo as mãos sobre elas para curá-las.
No entanto, a avó exclamou: opa, Glória, estou feliz porque você descobriu. A avó respondeu: não, a senhora quer dizer o quê? Perguntou a jovem. E a avó respondeu: há 40 anos em nossa igreja metodista, um indivíduo pregou sobre cura divina e convidou-nos a aceitar Cristo como nosso médico. Aquele que nos cura da mesma forma que o tínhamos aceitado como nosso Salvador. Vê a facilidade e a semelhança? Você, quando aceita Jesus, você está aceitando o seu Salvador, mas também o seu médico, porque a salvação trouxe a cura. Então fui à frente com outros. Você tem idade suficiente para se lembrar daquele tempo. Alguma vez já me viu doente nos últimos 40 anos? A avó estava contando para a neta. E a neta responde: bem, não, simplesmente pensávamos que a senhora tinha um organismo forte. Falou a neta. Não, disse a avó, aceitei Jesus como meu médico. Por isso não fiquei doente em 40 anos. Estou agora com 93 e, se lhe interessa saber, partirei sem enfermidade. Olha a fé dela, queridos. Não vou sofrer um dia sequer sem qualquer doença. A irmã me disse: pensamos que a própria vovó tinha ficado senil, louca. Mas ela nos encorajou a ir às reuniões. Aquela senhora passou dos 94 anos. Levantava-se com o resto da família antes do raiar do dia, porque ao amanhecer os homens e os meninos já estavam fora trabalhando no campo. Depois do café da manhã, ela sempre lavava e secava a louça do café, com 94 anos, queridos. Limpava a cozinha, varria, enquanto a sua neta arrumava as camas, limpava o resto da casa. Pelas 9 horas da manhã, ela se encontrava na sala de costura. Enquanto a neta fazia os concertos, a avó lia a Bíblia para ela. A irmã se lembrou de que certa manhã, à mesa do café, a vovó disse: estou indo para casa esta manhã, às 10 horas. Naquele momento, não demos muita atenção ao que ela falou. Mas antes de meu marido sair para os campos, ela comentou: sobre o que ela está falando? Ela está pensando que voltará para casa? Não entendemos o que ela quis dizer. A avó seguiu em frente, lavou todos os pratos, as caçarolas e panelas, usados para alimentar 8 crianças e 3 adultos, varreu a cozinha, encontrou sua neta na sala de costura às 9 horas, sentou-se e começou a ler a Bíblia. Sua neta contou que, faltando 10 minutos para as 10, ela virou-se e disse: deixe-me ler isso para você. Leu os capítulos 20 e 21 de Apocalipse. Terminou cerca das 10 horas e disse: aí está Jesus, preciso ir, adeus. Acenou e foi para casa, sentada em uma cadeira. Ela era metodista, bendito seja Deus. Se funcionou para ela, tem de funcionar para qualquer pessoa. Amém? Ela partiu, Deus já havia revelado para ela até o horário em que ela ia partir para o Senhor. A convicção de que ela recebeu o Senhor como seu Salvador, mas também como médico dela para a vida toda. E ela não morreu de enfermidade. Não é plano de Deus que nós venhamos perecer com enfermidade nessa terra. Não é plano de Deus que nem na nossa velhice a gente fique com dor aqui, com dor ali, acumulando e juntando doença e uma caixa de remédio em casa, queridos. Não. A gente pode morrer como ela, simplesmente fechar o olho e ir para o nosso Senhor, voltar para casa. Amém? Então não abra mão do que Jesus conquistou. A morte de Jesus deve ser o suficiente para você acreditar em tudo que ele conquistou, querido. Porque se uma morte não for suficiente, o que será? Se o sangue dele não é o suficiente, o que será? Para você confiar, para você descansar, para você declarar essa palavra. Como eu falei, se existe o problema, ele está aí. Combate o bom combate. E não pare até que aconteça. Amém? Pode ser que não seja uma semana, um mês, um ano. Deus não quer que seja por muito tempo. Mas se acontecer, querido, se você não atentou, às vezes demora para acontecer porque revelação não chegou. Não é? Às vezes a gente ouve tanto e a gente ouve tanto, mas a gente não atenta. Não desce no nosso coração. Não vem como aquela revelação. Puxa, agora eu entendi. Agora eu vou acreditar. Agora eu vou declarar. E aí simplesmente acontece. O que precisa é que você considere. Nós precisamos considerar, guardar essa palavra no coração.
e não abrir mão dela. Mesmo que os sintomas estejam aí. Mesmo que até os sintomas venham piorar. Não abra mão do que Jesus já conquistou para mim e para você. Amém? Outro dia eu estava em casa e eu comecei a passar muito mal por causa desses problemas. E eu liguei para a Vanessa. A dor era tão intensa, queridos. Tão intensa, que eu me contorci em cima da minha cama. E eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo ter fé para mim mesma nesse momento. Porque quando está doendo muito, a gente não tem fé, né? Fica difícil até de acreditar, quando o sintoma está ali. E eu liguei para ela e falei, então eu vou ligar para alguém que me ajude em oração. Ela começou a orar. E eu inquieta, não sabia se eu corria para o hospital, se eu orava em línguas. E ela falou, Mi, estou orando aqui, vai orando em línguas aí. Eu deitei na cama e eu fiquei orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas, e a dor apertando, e a dor apertando, e eu orando em línguas. Eu lembro que meu filho chegou do trabalho, ele olhou para mim, ele não entendeu, né? Porque eu comecei a orar em línguas em alta voz no meu quarto. Não passou 2 minutos, a dor foi embora. Não abra mão do que te pertence com tanta facilidade. Amém? Porque certamente a palavra não vai voltar vazia. Você vai lançar e ela vai cumprir aquilo pelo que ela foi designada. Então, se é a sua cura, você vai receber a sua cura. Ela te pertence. E o diabo não vai roubar o que te pertence. Só se você deixar com a dúvida e com a incredulidade. Amém? Porque incredulidade é pecado. Quando você duvida, você abre a brecha. Porque o pecado abre a brecha para Satanás entrar. Então, não duvide. Amém? Se crer com o coração, não duvidar no coração. Não é assim que o Senhor fala? Acontecerá exatamente o que você está falando, será feito. Então, combata o bom combate. Com ânimo, com alegria. Amém? A alegria do Senhor é a sua força. Assim como a tristeza seca até os ossos, não é, Ana? Alegre-se. Amém? Tá difícil? Põe um louvor, mas não coloca um louvor para você chorar, não, querido. Coloca um louvor para você sair pipocando, sair correndo dentro da sua casa. Amém? Nessa alegria você já põe os demônios para sair correndo, porque eles vão estar ali o tempo todo ao seu derredor, para trazer tristeza, para trazer angústia, para trazer dúvida, para trazer incredulidade. Não. Põe um louvor bem alto, dança, celebra, declare que você é mais do que vencedor, declare que a cura lhe pertence. E aí as coisas vão começar a se manifestar. Já está aí. Já pertence a você. Só falta se manifestar. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado, querido. E comece a celebrar a sua vitória. Em nome de Jesus. Aleluia.